Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de IA. E hoje eu vou fazer, então, uma introdução do que é o aprendizado de máquina. A gente já discutiu isso no começo do curso, quando eu fiz aquela apresentação dos fundamentos de IA. A gente tinha terminado justamente aqui nessa parte. Então, eu só vou retomar um pouco do que é o aprendizado de máquina. A gente vai ver um pouco mais a fundo para começar a estudar, então, finalmente, esses algoritmos que estão tão famosos hoje em dia, especialmente o Deep Learning. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem IA, que não necessariamente é aprendizado de máquina. Então, a gente viu aqui exemplos de algoritmos que são, entre aspas, inteligentes. Eles têm um comportamento inteligente, pelo menos no sentido de parecer inteligente como um ser humano, para uma tarefa específica, mas eles não estão aprendendo nada. O conhecimento deles vem do seu programador, do seu criador, do engenheiro, etc. Por exemplo, num sistema especialista. Mas, enfim, dentro da inteligência artificial como um todo, existem esses programas que são os chamados programas de aprendizagem de máquina, machine learning em inglês, a gente diz que é aprendizagem de máquina quando o programa, em vez de ser dito explicitamente o que ele deve fazer, em vez de eu dizer assim quais regras ele tem que seguir para cada situação que ele encontrar, a gente vai dizer para o programa como ele deve aprender a partir dos dados. Então, o programa vai se modificar para aprender a realizar ou resolver uma tarefa. E dentro desses tipos de programa que aprendem, dentro do aprendizado de máquina, existem as redes neurais artificiais, que é um tipo de aprendizado de máquina, um tipo de estratégia ou de modelo de aprendizado de máquina. E quando essas redes são grandes o suficiente, a gente diz que a gente está trabalhando com deep learning, aprendizado profundo. Então, só revisando, toda IA, todo machine learning, todo aprendizado de máquina é uma IA, nem toda IA é uma aprendizado de máquina. Todo deep learning é aprendizado de máquina, IA, mas nem todo aprendizado de máquina é IA, é deep learning. Existem algoritmos de aprendizado de máquina que não usam redes neurais, por exemplo. A gente vai ver isso ao longo do curso. Então, como eu falei já em uma aula passada, o aprendizado de máquina ele só é possível porque no mundo existem estruturas e padrões. Ou seja, existem estruturas nos dados que eu tenho como coletar que permitem que eu escreva programas que extraiam esses padrões e aprendam ou infiram a partir deles. Então, a aprendizagem de máquina é possível porque no mundo existem padrões a serem aprendidos. Se o universo fosse totalmente, simplesmente aleatório, sem causalidade, a gente não estaria aqui, mas além disso a gente também não teria como criar programas que aprendam alguma coisa. Mas enfim, o que é o aprendizado de máquina? E daí eu trouxe para vocês aqui o que alguns pesquisadores do começo do aprendizado de máquina achavam a respeito. Então, o Arthur Lee Samuel, ele foi um dos pioneiros da inteligência artificial e ele criou um programa que jogava damas. Então, eu falei lá naquela aula que do Samuel, porque ele criou um programa de computador capaz de aprender a jogar damas contra um ser humano sem usar redes neurais nem nada. Era um programa muito simples, certo? Mas tinha a ideia de aprendizado. Isso já em 1959. E para o Arthur Samuel, ele disse que o aprendizado de máquina é a área de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados, certo? Então aqui é o programa que o Samuel desenvolveu em 1956. Ele criou esse programa Samuel Checkers, no caso, que foi originalmente desenvolvido para ser jogado numa máquina IBM 701. E esse programa ficou bastante famoso na época porque ele foi demonstrado ao público na televisão, tipo num programa de auditório, uma coisa assim, como uma curiosidade. E em 1962, o Robert Neely, que era um autoproclamado mestre em damas, ele perdeu no jogo de damas para esse programa do Samuel. Então, foi também um alvoroço, agora os computadores são capazes de vencer seres humanos em jogos de dança.
Outras vezes o programa dele jogou, mas perdeu. Então não é que o programa sempre ganhava de um ser humano, ele às vezes ganhava de um ser humano, mas é considerado, de qualquer maneira, um marco para a história da IA e do aprendizado de máquina em específico, porque era um programa capaz de aprender a jogar. O Samuel ele não disse explicitamente para o programa como é que ele deveria jogar, ele não disse assim, para tal jogada, faça tal coisa. Certo? O programa aprendeu jogando, digamos. O Herbert Simon, outro pesquisador famoso de aprendizagem de máquina, ele definiu que o aprendizagem é qualquer processo no qual um sistema melhora o seu desempenho a partir da experiência. Então, para o Simon, aprender, no sentido aqui de aprendizagem de máquina ou de aprendizagem de máquina, é quando eu tenho um sistema, que no nosso caso o sistema é um programa de computador, que é capaz de melhorar o seu desempenho, ou seja, ter resultados melhores, seja lá no que ele está fazendo, a partir da experiência, ou seja, ele vê mais casos e, portanto, melhor. E só uma curiosidade, né, o Herbert Simon ele ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1978 e também o Turing Award em 1975. O Turing Award é considerado, digamos, o prêmio Nobel da computação. Agora, um exemplo mais recente, o Tom Mitchell. Ele falou que um programa de computador, a gente pode dizer que um programa de computador ele aprende a partir de uma experiência E, então aqui E seria a experiência, em respeito a alguma classe de tarefas T e uma métrica de desempenho P, se o seu desempenho na tarefa T, medido por P, melhora com a experiência E. Ou seja, é uma maneira mais formal de falar o que o Simon falou no slide anterior. Então, ele está falando que um programa de computador ele aprende a partir da experiência, e daí ele está definindo que é uma experiência específica, numa tarefa específica, com uma medida de desempenho, ou da qualidade que ele está realizando aquela tarefa específica. Então, o programa ele aprende se, quando eu pegar o desempenho nessa tarefa com a métrica que eu estou avaliando, a métrica melhora a partir do momento que eu passo uma nova experiência, certo? Mas, então, vamos ver o que é um exemplo disso. Digamos que eu tenha o seguinte problema, reconhecer caracteres manuscritos. Manuscritos quer dizer que são caracteres que um ser humano escreveu à mão com lápis ou caneta, certo? Então, o que é a tarefa T? É reconhecer e classificar os caracteres manuscritos. Qual é a medida de desempenho P? Pode ser, por exemplo, a percentagem de caracteres que são classificados corretamente. Ou seja, quanto mais caracteres o programa acertar, melhor é o seu desempenho, melhor a sua medida de desempenho. E o que é experiência de treinamento? É a base de dados de caracteres manuscritos com a respectiva classificação. Ou seja, a tarefa é o problema, é reconhecer esses caracteres. A medida de desempenho é quantos caracteres proporcionalmente estão sendo reconhecidos corretamente. E a experiência é ver um desses caracteres, saber qual é a letra, por exemplo, saber que isso aqui é um H, e ver se eu estou acertando que isso aqui é um H. O meu programa de computador, no caso, ele vai receber esse H aqui e vai dizer para o usuário, isso é um H. Beleza, então o desempenho tá bom. Ele vai dizer, não, isso aqui é um 4. Aí o desempenho tá ruim porque ele errou. Então vamos ver aqui um outro exemplo. Diagnóstico de câncer a partir de dados de imagem. Então eu posso ter um tumor maligno ou benigno, um dado aqui no histograma. E o que vai ser o meu problema então? O que é a tarefa? É determinar, com base nas imagens dos exames, se o tumor é maligno ou benigno. Então eu vou olhar para essa imagem aqui e dizer, ok, esse aqui no caso aqui, essa imagem real, né? Então na esquerda a gente tem um tecido de uma próstata saudável, e na direita a gente tem uma próstata com um tipo específico de câncer, certo? Neuroendócrino, câncer neuroendócrino de próstata. Então eu quero o quê? Que o meu computador, o meu programa de computador, tenha acesso a essas duas imagens e diga que essa aqui é um tecido saudável, essa aqui é um tecido com tumor, com câncer. O que vai ser a medida de desempenho? Vai ser a quantidade de casos saudáveis que ele classifica como saudável e a quantidade de casos com câncer que o computador diz que tem câncer, certo? Então é quantas imagens ele acerta. O que é a experiência?
é justamente o acesso ao exame. Nesse caso aqui, um exame de imagem do tecido. Então, o computador tem acesso a essa imagem e tem que dizer se é câncer ou não é. E o truque é o seguinte: o computador vai começar sem saber se é câncer ou não na imagem. Então, ele vai começar errando geral. Mas, à medida que eu passar novos exemplos e eu disser para o computador, ó, esse aqui é saudável, esse aqui é câncer, o computador vai começar, o programa de computador vai começar a alterar os seus próprios parâmetros. E daí, no caso, eu tenho que ter um otimizador que seja capaz de fazer isso, que é o que a gente chama de treinamento. Então, o programa ele vai ser treinado a reconhecer, a se alterar para reconhecer e dizer assim, quando aparecer algo que é desse tipo, é saudável. Quando aparecer algo desse tipo, é câncer. Então, aqui mais uma definição agora do Aurélien Guérin. Ele fala que learning, né, ou aprendizagem, é a ciência, ou a arte, no caso, de programar computadores de modo que eles possam aprender a partir de dados. Então, esse é, digamos, o grande resumo do que é a aprendizagem de máquina. É uma ciência, uma arte, em que a gente vai programar os computadores para que esses programas sejam alterados a partir dos dados de forma a desempenhar a tarefa que eu quero. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar um algoritmo. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Ou seja, eu quero descobrir o valor de x, por exemplo, que faz essa equação ser igual a zero. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar aquela famosa fórmula do segundo grau, aplico essa fórmula aqui e descubro que 3 e 2 são valores inteiros capazes de deixar essa equação como sendo zero. Pergunto para vocês. Nessa solução aqui, houve algum aprendizado? Houve alguma modificação no meu programa? No caso, o programa é o quê? É implementar essa fórmula aqui. Né? Eu vou lá no C, no Python e escrevo essa equação assim. Pego a variável b, faço menos b, somo ou subtraio, correspondente de b ao quadrado, mais menos 4 vezes ac, dividido por 2a, certo? Então é um programinha normal. Esse programa teve algum aprendizado? Não. E o algoritmo em si ele ficou melhor à medida que foi executado? Se eu executar esse programa várias vezes, o meu algoritmo vai ficar melhor? Também não. Certo? Então isso aqui não é aprendizado de máquina. Agora vamos ver o mesmo problema de antes, no caso de resolver essa equação aqui, só que em vez de ter uma fórmula específica, eu vou fazer uma solução iterativa usando o método de Newton-Raphson. Então o que eu faço? Eu vou começar com um chute inicial de qual seria essa solução e eu vou melhorar essa solução aos poucos de forma iterativa, ou seja, eu vou ir otimizando os valores de forma a encontrar uma solução cada vez mais próxima da que eu quero. Então eu vou chutar assim, primeiro que é 1.5, aí eu vou fazendo aqui através de derivadas, um processo iterativo, até descobrir que 1.5 e 1.3 aproximadamente, são números que fazem essa equação ser muito próxima de zero. Tá? Aí pergunto para você, se eu pego esse programa, o programa está aprendendo alguma coisa? Ou, tá, se eu tenho aqui uma próxima equação, eu vou resolvendo o problema, então eu vou me aproximando da solução correta, certo? Eu estou me aproximando da solução que eu estou procurando. Mas houve algum aprendizado? Não. O programa não está aprendendo nada. Ele está tendo sempre o mesmo padrão de comportamento, que é seguir esse algoritmo fixo que eu defini. O que está sendo otimizado é a solução, não é o programa. E o algoritmo em si ele está melhorando? Também não. Certo? Então vejam, a solução está sendo melhorada pelo algoritmo, mas o algoritmo em si não está melhorando. O algoritmo não está ficando melhor em encontrar a solução. Ele está encontrando uma solução melhor, de forma iterativa. São duas coisas diferentes. Então isso aqui não é aprendizado de máquina, tá? Não está acontecendo algum aprendizado. Quando é que vai acontecer um aprendizado de máquina? Quando eu vou ter o meu dado e eu vou usar esse modelo para agir sobre os meus dados, só que esse modelo aqui não sou eu que vou definir. Eu vou definir uma maneira de encontrar o modelo. Então é como se a solução que eu estou melhorando fosse o modelo. Então deixa eu passar aqui.
Então, vai ser quando o sistema vai aprender com a experiência. Então, basicamente, quando eu tenho uma programação tradicional, é aquilo que eu estava mostrando. Eu tenho meu computador, eu passo os dados, que são as entradas do computador, e eu passo o programa. E executando o programa sobre os dados, eu encontro uma saída, certo? No aprendizado de máquina, basicamente eu vou reverter esse processo aqui. Eu vou passar para o meu computador os dados e a saída. E vou dizer para o computador que eu quero encontrar o programa que, a partir desses dados, encontra essa saída. Entenderam a diferença? Na programação tradicional, eu dou os dados e eu digo, eu defino como é que é o programa que opera sobre esses dados para ter a saída que eu quero. No aprendizado de máquina, eu não sei encontrar a saída. Eu não sei encontrar a saída, mas eu sei os dados. E eu sei a saída. Então eu passo os dados com sua saída. Daí, no caso, provavelmente foi alguma coisa observada. Por exemplo, naquele caso ali dos caracteres manuscritos, eu tenho que ter um ser humano que fez a anotação. Ele disse assim, ó, essa imagem aqui é um 4, essa imagem aqui é um B. Mas aí o meu programa de aprendizado de máquina, o que ele vai fazer é, a partir dos dados da saída, me construir um programa que, dados esses dados, vai essa saída. Então isso aqui é o aprendizado de máquina. E daí a gente normalmente usa o termo modelo para nos referir ao programa que é extraído a partir do treinamento ou do aprendizado de máquina. Então o modelo é o programa que aprendeu ou que foi aprendido a solucionar o problema. Então esse modelo ele vai ser um conjunto de relações lógico-matemáticas entre as variáveis dos meus dados que vão descrever como é que esses dados se relacionam e como é que eles se relacionam com a saída que eu quero. Então, o modelo ele vai ser composto por um algoritmo que o altera, o treina, mais os parâmetros que o definem. Isso tudo a gente vai ver em mais detalhe quando a gente estudar os modelos e os algoritmos específicos de aprendizado de máquina. Mas, por enquanto, o que vocês têm que saber é que um programa de aprendizado de máquina é um programa que ele se modifica para aprender a realizar alguma tarefa. Então, como é que a gente vai criar sistemas de aprendizado? A gente vai ter que definir a experiência de treinamento, que são os dados com seus exemplos. A gente vai ter que definir o que a gente quer que seja aprendido, ou seja, qual é o problema e como é que a gente define esse problema computacionalmente. A gente tem que aprender a representar esse problema computacionalmente, ou seja, fazer a abstração e usar as estruturas de dados corretas. E a gente vai ter que escolher o algoritmo de aprendizado, que é basicamente o que vai fazer a otimização ou o treinamento desse meu modelo. A gente define diferentes tipos de aprendizado em aprendizado de máquina, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos mais básicos, que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, o semi-supervisionado e o aprendizado por reforço. Então eles têm pequenas diferenças entre si. O aprendizado supervisionado, que é talvez o mais famoso, é o que faz classificação ou regressão. Ele é basicamente aquele tipo de aprendizado em que eu dou os exemplos e eu dou a resposta e eu faço o programa aprender a partir desses exemplos e dessas respostas. Então, no supervisionado, o algoritmo de aprendizado, que a gente chama de indutor, ele vai receber um conjunto de dados de exemplo de treinamento. Naquele exemplo ali dos caracteres, os dados, por exemplo, de treinamento vão ser fotos dos dígitos manuscritos, então vai ter lá um A escrito, um B escrito, etc. E os rótulos, ou labels. O que são os rótulos? É justamente dizer, essa foto aqui é um A, essa foto aqui é um B. Ou naquele exemplo que eu falei de câncer, o que é o treinamento, o que são os dados de treinamento? São essas fotos do tecido ali, com câncer ou sem câncer, e o rótulo é justamente dizer sim, esse tecido tem câncer, ou não, esse tecido não tem câncer, ele é saudável. Então, esses dados, cada foto individual, ou cada texto, ou cada vetor, etc., pode ser diferentes representações, a gente chama de exemplo, ou instância, ou padrão. Ele é descrito por um vetor de valores. Por exemplo, numa foto seria o valor dos pixels. Num texto seria os números codificando as palavras. Numa tabela são os valores da tabela. Então, esses valores, esse vetor de valores, a gente chama de atributos, ou em inglês a gente chama de features, certo?
São as características que determinam aquele dado, mais o rótulo da classe, né? Então, o rótulo é isso que eu falei. Tem ou não tem câncer? Qual letra é? Qual número é? O objetivo do indutor, então, vai ser construir o classificador que possa determinar corretamente a classe de novos exemplos que ainda não foram vistos. E aqui entra a ideia de generalização. Então, como é que funciona? Eu vou ficar mostrando para o meu programa diferentes exemplos, diferentes instâncias. Essas instâncias são formadas por um vetor de valores que são seus atributos. Cada vetor de atributos, cada instância, cada exemplo, tem um rótulo, que já está definido. Então, o rótulo é uma dessas coisas. Tem câncer, não tem câncer. Qual é a letra? Vai chover hoje, não vai chover hoje. É o preço de alguma coisa. Assim, tipo, as ações da Apple vão valer tantos dólares caso aconteça isso. Esse tipo de coisa. E aí, o que está acontecendo? Eu vou ficar mostrando esses exemplos e eu vou dizer qual é a resposta certa. Porque eu já sei qual é a resposta, é o rótulo. E eu vou fazer o meu programa aprender uma função que transpõe, que mapeia a instância, mapeia os valores de atributos para o rótulo. Tá? Então, o meu algoritmo de treinamento, ele vai pegar os valores de atributo de uma instância. Ele vai ver essa instância aqui, com tais valores, corresponde ao rótulo A. Essa outra corresponde ao rótulo B. E ele vai aprender uma função que mapeia esses valores para esse rótulo. Esses valores para esse rótulo. E daí, no final, provavelmente tu vai ter um sistema que, para aqueles dados, está sabendo fazer isso. Qual que é o detalhe? Não basta saber classificar os dados do treinamento. Tem que saber também generalizar. Ou seja, eu tenho que ter um modelo que aprende algo geral, uma regra geral, de forma que quando eu mostrar para ele uma nova instância, uma nova foto, um novo texto, ele também vai ser capaz de acertar. Certo? Então, isso que é generalização. No caso de aprendizado supervisionado, quando os rótulos das classes são discretos, ou seja, as classes são discretas, quer dizer que é, por exemplo, sim ou não. ABC é um valor que não é contínuo. Esse é um problema de classificação. Tem as classes fechadas, ou é aquela classe ou não é. Quando são valores contínuos, é um problema de regressão. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei do valor de ações da Apple é um problema contínuo, não é uma classe. Não é a classe em $3.000. $3.000 é um valor que tem que ser descoberto. Então, aqui, por exemplo, nesses exemplos pequenininhos, eu tenho uma classificação entre esses pontos dessas duas cores e eu quero encontrar um modelo que seja capaz de dividir os exemplos de uma cor dos exemplos de outra. Então eu tenho duas classes, é um problema de classificação. Já aqui eu quero ter um modelo que é capaz de dizer o valor de um novo ponto. Então aqui é um problema de regressão, não tem uma classe específica, e sim um valor atribuído. Isso aqui é aprendizado supervisionado. No aprendizado não supervisionado, aí, que é principalmente problemas de clustering, normalmente, ou agrupamento, a gente tem esse indutor, ele vai analisar os exemplos, só que agora os exemplos não têm rótulo. São exemplos tais quais no aprendizado supervisionado, mas eles não têm rótulo. Então, esses exemplos eles vão tentar determinar. Agora, eu não tenho rótulo, então eu tenho que descobrir alguma coisa que os agrupe. Então, é como se em vez de eu ter que classificar nas classes corretas, eu tenho que descobrir as classes que fazem sentido. Eu tenho que determinar, ok, para esses dados aqui, esses exemplos, eu posso agrupar por tal motivo, esses outros exemplos eu posso agrupar por tal motivo e eles são diferentes entre si. É isso que o algoritmo quer aprender. Ele quer aprender a criar classes. Ele não quer aprender a classificar, ele quer criar classes. Então, por exemplo, no aprendizado não supervisionado, eu vou ter esses pontos aqui espalhados e eu quero que o meu programa justamente aprenda que, ok, isso aqui é um grupo e isso aqui é outro grupo. Eu quero que o programa aprenda sozinho que são dois grupos diferentes. Enquanto no aprendizado supervisionado, eu já sei quais são os grupos e eu quero que o meu modelo, que o meu programa determine um novo ponto pertence a esse grupo ou a esse, certo?
O aprendizado semi-supervisionado é um híbrido entre o supervisionado e o não supervisionado. Normalmente ele tem o mesmo objetivo do aprendizado supervisionado, ou seja, fazer uma classificação, por exemplo, só que eu só tenho acesso a uma quantidade limitada de rótulos. Então eu tenho que usar os rótulos que eu tenho mais o aprendizado não supervisionado. E o aprendizado por reforço já é uma coisa diferente. No aprendizado por reforço, ele é principalmente voltado para a tomada de ações, para criar agentes que atuam no mundo, seja ele um mundo físico, por exemplo, criar um programa para um robô físico que existe no mundo real, ou para um agente virtual que opera, por exemplo, num videogame, num sistema virtual. Como é que funciona o aprendizado por reforço? O meu programa ele é treinado para otimizar algum comportamento, por exemplo, vencer o jogo de Go, que eu mencionei numa aula anterior, ou vencer uma corrida, chegar mais rapidamente a tal lugar, controlar um barco, etc. Eu quero otimizar esse comportamento e a maneira como eu faço isso é através de mecanismo de recompensa ou punição. Ou seja, eu deixo esse meu agente, esse meu programa atuar no mundo. Ele vai lá, eu tenho um programa que quer aprender, o programa não quer nada. Eu quero que o meu programa aprenda a jogar poker. Tá? Eu quero criar um programa que joga poker, digamos isso. É muito difícil de escrever um programa na mão que jogue poker, porque a gente não tem uma intuição de como se joga poker a nível de poder colocar isso em regras. A gente pode definir as regras do poker, mas não como jogar bem poker. São duas coisas diferentes. Aí como é que eu posso usar aprendizado por reforço para ter um programa que aprende a jogar poker bem? É o seguinte, eu modelo ali o mundo do jogo de poker, crio esse programa que saiba as regras, ou seja, consegue ler assim as cartas, sabe o que é uma carta, o que não é, etc. E eu deixo esse programa jogando e ele vai começar jogando muito mal, porque ele não sabe jogar poker. Mas toda vez que ele ganhar o jogo, cada vez que ele fizer uma jogada boa, eu vou lá e vou dizer assim, 1 ponto para ti. E toda vez que ele jogar mal, ou toda vez que ele jogar mal, eu vou dizer, menos 1 ponto para ti. E eu vou ter uma função de otimização, cujo objetivo é ter mais pontos. Então, à medida que o programa for jogando, ele vai começar a ver que determinadas jogadas rendem mais pontos do que outras. E ele vai querer maximizar os pontos. Então, ele vai começar a favorecer as jogadas que deram bons resultados. Qual que é a grande sacada aí? É que eu não preciso saber de antemão quais são as jogadas que deram bons resultados. Eu só preciso saber que o computador fez aquela jogada e depois ele ganhou. Então, eu tenho um sinal de recompensa que vem do resultado do jogo. Ou seja, o computador está aprendendo porque ele ganhou. Mas eu não sabia que aquela jogada ia fazer ele ganhar. Mas depois eu descobri que ele ganhou, então eu dei 1 ponto para o computador. E ele quer... Então ele vai começar a fazer de novo aquela jogada porque ele viu que ele ganhou 1 ponto. Certo? Então é assim que funciona o aprendizado por reforço. Um aprendizado meio diferente. Mas, enfim, existem diferentes tipos de machine learning, tá? Não é só esses 3. E mesmo esses 3 se dividem em outras coisas, se misturam. Então, tentem também não se prender muito nesses focos. Só trazendo, então, algumas áreas de aplicação onde a aprendizado de máquina aparece. Então, basicamente, a aprendizado de máquina é bom para esse tipo de problema que a gente não sabe, a gente sabe fazer, a gente sabe resolver, um ser humano sabe resolver, mas ele não sabe explicar como resolver. É aquela coisa, eu não sei ensinar vocês a como reconhecer uma placa de um carro. Eu sei reconhecer a placa de um carro, mas eu não sei o que dizer para fazer vocês reconhecerem a placa de um carro. Vocês vão olhar e vão aprender por conta própria, baseado em exemplos, etc. Então é esse tipo de problema que é bom para aprendizagem de máquina. Quando eu tenho uma solução, quando eu dei aquele exemplo antes, encontrar uma solução para uma equação de segundo grau. Eu tenho uma fórmula para isso que me dá a solução. Eu não preciso ter um programa de aprendizado de máquina. Eu não tenho que ter um programa que aprenda nada nesse sentido. Então não tem por que eu usar aprendizado de máquina para uma coisa dessas. Certo? Aqueles problemas que a gente viu ali com IA clássica. Olha, se eu estou resolvendo eles bem, sem aprendizado de máquina, então eu não preciso do aprendizado de máquina.
A aprendizagem de máquina, ele surge para esses problemas que a gente não sabe descrever como encontrar a solução. Problemas como o quê? Reconhecimento óptico de caracteres. Então, por exemplo, uma câmera de segurança consegue agora identificar qual é a placa do carro a partir das imagens. Ou mesmo carros que se dirigem sozinhos, né? Carros autônomos. Em meteorologia, está sendo muito útil porque é extremamente difícil, a partir dos nossos modelos físicos, prever, por exemplo, quando é que vai ter um terremoto, um tornado, uma erupção vulcânica, tempestades, etc. E a gente consegue usar a aprendizagem de máquina justamente para aprender os padrões com algum nível de confiança e, a partir disso, predizer que um certo desastre vai acontecer. Na medicina, para esse tipo de problema de diagnóstico de imagem, por exemplo, pegar as imagens e dizer, ó, nessa imagem aqui tem tal problema em tal lugar. Os médicos, eles aprendem a fazer, mas é um problema difícil. Fora essa questão que eu já mencionei em outras aulas de ter lugares que não têm acesso a muitos médicos, certo? Não é todo lugar que tem acesso a médicos na quantidade necessária. Então, é uma utilidade boa. Antes de só dar mais exemplos, eu quero só mencionar assim, o que permitiu o aprendizado de máquina se tornar popular nesse momento que nós estamos vivendo agora. Primeiro foi assim, o desenvolvimento de novos algoritmos mais eficientes, mais inteligentes no sentido de um design mais inteligente de algoritmo. Mas, além disso, foi desenvolvimento de novos hardwares, por exemplo, placas de vídeo poderosas, que surgiram para manipulação de animações, por exemplo, em videogames, etc. E daí se viu que eram muito úteis para aprendizagem de máquina. E também a criação da web, de grandes empresas de tecnologia que começaram a coletar muitos dados de todo mundo e sobre tudo. Então, a criação de sensores, que estão aí medindo tudo o tempo todo, registro em hospital, em escola, universidade, empresas, e redes sociais, que são uma grande fonte de dados. Então, isso é o que a gente chama de Big Data. Então, hoje existe uma vasta coleção de dados que não existia 20 anos atrás, e esses dados são o que permitem que sejam passados para os programas e, a partir deles, se aprendam os padrões, e a partir dos padrões os programas consigam resolver os problemas que a gente está querendo resolver. Então, não seria possível resolver esse problema aqui de reconhecimento de dígitos se a gente não tivesse vários dados disponíveis de dígitos, certo? Essa parte que eu vou parar é só mais alguns exemplos aqui mais voltados para a bioinformática. Então, a aprendizagem de máquina tem sido muito importante no desenvolvimento e descoberta de novos remédios, novos fármacos, tratamento de câncer. Aqui na pesquisa de evolução, tipo de câncer, etc. E eu só quero finalizar mencionando na parte de riscos que vai voltar no final da disciplina. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu recomendo bastante esse livro para quem não conhece, chama Humble Pie, do Matt Parker, que é um matemático. É um livro o livro é sobre matemática, mas não é um livro de matemática, certo? É um livro sobre histórias matemáticas, no qual ele descreve exemplos em que problemas reais, assim, tipo, problemas de infraestrutura, problemas de engenharia, problemas de saúde aconteceram, acidentes aconteceram por conta de erros matemáticos, incluindo erros de computação. E esse exemplo que eu vou falar para vocês não tem nada a ver com o aprendizado de máquina, tá? Mas é um caso que é relatado nesse livro, um caso famoso. Entre 1985 e 1987, estava em operação essa máquina chamada Terac 25, que era uma máquina de radioterapia para tratar câncer, que era uma máquina operada por computador. Sem IA nem nada, tá? Só para deixar claro. Terac 25 não usava IA, nem tinha IA nessa época para esse tipo de aplicação. E entre esses 2 anos que a máquina ficou em operação, pelo menos 5 pacientes morreram por uma overdose de radiação, e o motivo deles terem recebido uma overdose de radiação foi má documentação do código
e um erro de programação. Tinha um bug no código, no laço lá, que causava um overflow numa variável e aí permitia que o sistema desse uma descarga muito maior, uma dose muito maior de radiação do que deveria. Essa foto aqui não é do Terac 25 em si, é uma foto de um aparelho semelhante da mesma época. E aqui no slide está só um exemplo desse código que tinha o problema. Por que eu estou falando isso? É possível pessoas morrerem por causa de código mal feito, mal testado, mal explicado. Aqui tem uma palestra que eu vou deixar o link para vocês assistirem, é muito interessante, sobre bugs em software hospitalar, os programas de computador que são executados no ambiente de hospitais. E daí, como está falando aqui, vou só dar uma resumida, é que a princípio, ao menos 108 pessoas morreram ou tiveram sérios ferimentos graves no sistema de saúde do Reino Unido em um ano devido a problemas, a bugs de software. Eu não estou falando de hack, estou falando de programa de computador normal, tradicional. Ou seja, pessoas morrem ou são feridas, fora todos os gastos também materiais, com dinheiro, financeiros, devido a problemas, exclusivamente problemas de programa de computador. Assim, o programa foi mal escrito, tinha um problema no código. Tá? Então, pessoas morrem por causa disso. E daí, claro, isso é programa de computador normal. Então, imaginem o que acontece quando a gente extrapola para aprendizado de máquina. Por que eu digo isso? Porque aprendizado de máquina, via de regra, ele não é interpretável como um programa de computador tradicional. Por quê? No programa de computador que vocês estão acostumados a escrever, vocês estão dizendo para o computador o que ele deve fazer. Certo? O código é uma sequência de instruções que foi um ser humano que pensou. Então ele tem uma estratégia por trás e tem até uma responsabilização do programador. O programador tem que saber o que ele está escrevendo e por que ele está escrevendo e com que fim e fazer os testes necessários. O que acontece no aprendizado de máquina? Quem é que está criando o programa? O programa, entre aspas, que vai resolver o problema. É outro programa. O programa está aprendendo a criar um programa que resolve o problema. Por exemplo, classificar que animal está nessa foto. Tá? Então não foi mais um engenheiro, não foi mais um programador que foi lá e escreveu o programa. O programa aprendeu sozinho, através de exemplos, a partir de exemplos, a dizer se tem um cavalo aqui ou não. Ou seja, esses programas são mais perigosos de serem aplicados no mundo real. Não estou falando aqui de um cenário assim, exterminador futuro. A inteligência artificial adquiriu consciência e quer matar os humanos. Não é isso. O programa não quer nada. É porque o programa pode ter aprendido regras que não são as regras que nós esperávamos. E é difícil de validar isso. Então, olha esse exemplo aqui. Os pesquisadores estavam vendo que uma rede neural ela tinha a habilidade de classificar cavalos muito melhor do que a de classificar cachorro, de classificar vaca, de classificar cadeira, de classificar gato. Tá? Por algum motivo, essa rede neural era muito boa especificamente em classificar cavalos e não os outros animais. Estranho, né? Mas é uma coisa que pode passar desapercebida. Se eu apenas olho a métrica, eu vou ver, essa rede classifica muito bem os cavalos. Que maravilha, eu vou usar para classificar cavalos. Só que quando tu investiga mais a fundo, aí tu descobria o quê? Essa rede neural específica, na verdade, ela era muito boa em classificar cavalos, porque o que ela aprendeu é o seguinte: todas as imagens de cavalo que ela viu no treinamento vinham do mesmo banco de dados. E esse banco de dados era do mesmo fotógrafo, que tinha sempre o mesmo nome escrito em branco no canto inferior esquerdo da imagem, aqui onde estou passando o mouse. Ou seja, em vez de aprender o que é um cavalo, para identificar o cavalo, a rede neural só tinha que aprender se tem escrito um negócio aqui, é um cavalo. Vocês conseguem ver o problemão que seria isso, né? Se eu passar uma imagem de um cavalo sem esse texto, ela não vai saber que é um cavalo. E se eu passar a imagem de um carro com esse texto, ela vai achar que é um cavalo. Imagina uma rede dessas
num programa de um carro que dirige sozinho. Que problemão que seria, certo? Então, o aprendizado de máquina, mais do que medo assim, de ter exterminador do futuro e essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela com a aprendizado de máquina, por conta que a gente não sabe exatamente o que esses programas estão aprendendo. Então, isso exige vários passos a mais de validação, de teste, para ganhar confiança. Aqui um outro exemplo de uma outra rede neural que ficava classificando esse husky, em vez de classificar como um cachorro, ela classificava como um lobo. Tudo bem, huskies parecem lobo, mas por que a rede neural estava classificando especificamente esses huskies como lobo? É porque no banco de dados, que essa rede neural foi treinada, todos os lobos estavam na neve. Ou seja, como essa foto de um husky está na neve, ela assume, ok, esse animal, como está na neve, é um lobo. Não porque ela aprendeu a identificar as características físicas de um lobo, e sim porque ela aprendeu que, falsamente, erroneamente, ela aprendeu, por causa dos dados, que lobos são animais que estão na neve. Conseguem ver o problema disso também? Aqui um exemplo de 2021 em relação à Covid. Então é um artigo falando que a vasta maioria... quando teve a pandemia, o pessoal saiu correndo para publicar artigo de tudo que era tipo sobre Covid, certo? Inclusive artigos aplicando o aprendizado de máquina para, por exemplo, determinar se a pessoa tem ou não Covid, a partir de exames de sangue, etc. Esse artigo aqui de revisão de 2021, ou seja, já alguns anos depois do começo da pandemia de Covid-19, ele mostrou que a grande maioria dos artigos de aprendizado de máquina para Covid não baseados em... Aqui era especificamente artigos que usavam dados de radiografia do peito, certo? Que a vasta maioria desses artigos não tinha utilidade prática num contexto clínico, porque a validação e a experimentação era mal feita, certo? Então vejam de novo o problemão se a gente fosse usar esse tipo de programa no hospital. Eu não estou falando que não é para usar. Eu estou falando que a gente tem que usar com cuidado. A gente tem que saber desses problemas. E aí entra toda uma questão que a gente vai ver também nesse curso sobre ética no uso de IA, no desenvolvimento de IA, e interpretabilidade. Interpretabilidade ou explicabilidade é como nós podemos entender corretamente o que um algoritmo de aprendizagem de máquina está fazendo, o que um modelo está fazendo. Mas isso fica para uma próxima aula. Muito obrigado de novo pela atenção, até a próxima.